vocês. Mas eu tô com frio. De todo modo, hoje nós vamos responder na nossa aula aquela pergunta que quase todo aluno faz. Teacher, como que eu leio em inglês? Eu não consigo nem ler em português. Como é que eu vou ler em inglês? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Então, basicamente, galera, a gente volta aqui no PDFzinho que eu pedi para vocês. Se vocês observarem aqui, ó, no navegador, eu tô com o domínio público aberto, eu digitei na busca Alice e não coloquei o idioma. Aí ele vai te dar várias coisas aí para você, de opção de download. E vem esse que é o livro, né, do Lewis Carroll, no Planet PDF. É esse o arquivo que nós vamos usar, tá? Então ele é de domínio público, nós podemos fazer uso dentro da nossa aula. Aqui, o livro bonitinho, ó, Planet PDF. Eu abri ele aqui no navegador, meu navegador tem o suporte para PDF. E eu abri ele no meu leitor de PDF, porque eu acho que é mais fácil para acompanhar durante a aula. Então, presta atenção. O que nós vamos ver? Agora chegou a hora da gente trabalhar com a leitura em inglês. Trabalhar com isso é muito legal. E também é bastante complicado se você não prestar atenção no que você está fazendo. Então presta atenção, concentra bastante, que se você fizer isso, você vai gostar e vai querer ler muito mais inglês e se apropriar mais das coisas em inglês. Quem tem interesse em fazer TOEFL, mesmo um TOEIC da vida, em se aprimorar na língua inglesa, que vive me perguntando, professora, o que eu faço? Como que eu melhoro nessa situação do inglês? Essa dica aí é muito para você. É começar do mínimo para o máximo. É ir aumentando a variedade de coisas que você faz, indo step by step, certo? Sempre, todo o processo, gente, é step by step. Esse não vai fugir dessa máxima de ser step by step. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, se você tá com um leitor de PDF aberto e tem como, é pegar a ferramenta de realce. Eu adoro essa ferramenta de realce, ela vai ser muito útil, eu vou explicar por quê. Aí a gente passa essa primeira parte e vai para o capítulo 1. Ah, eu esqueci de comentar, mas o objetivo é trabalhar cada capítulo por aula. Então, em cada aula a gente vai ter o objetivo de um capítulo. Se temos 2 aulas semanais, em uma semana temos que ler 2 capítulos. Cada capítulo tem em média 10 folhinhas, não é muita coisa, a letra é bem grande, eu acho. Assim eu acho. O livro tem 130 páginas, como a gente pode ver ali em cima no computador, ó. 130 páginas. Então, é muito fácil pra gente iniciar por essa leitura. Não é um livro muito difícil, eu pesquisei muitos livros, muitas coisas, e como eu já falei em vários vídeos sobre o assunto, ele não é aquele livro plástico, né? Que é feito para aprender inglês. Como vocês podem ter percebido, eu fiz o download lá do site do domínio público. Então, é o livro como ele é realmente veiculado, tá bom? Então, o que acontece? Desculpa, esqueci de falar. Existem, claro, as versões de cursos de idiomas que transformam as coisas em mais facilitadas, mas a gente gosta da coisa raiz, a gente gosta de take our chances, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi pegar aquela ferramentazinha, né, do Realce e colocar aqui no meu lápis. Por que eu gosto da ferramenta do Realce? Porque a ideia, se eu tivesse com um livro físico na minha mão, era pegar uma caneta ou um marcador de texto e grifar as palavras que eu conheço. Eu sei que você vai me chamar de monstro e dizer, professora, como é que você rabisca um livro, sendo que é uma obra-prima e não deve ser rabiscada? Acredite, durante muito tempo eu tive esse pensamento e esse pensamento me dificultou a vida no aprendizado da língua inglesa. Por quê? Porque os livros, as coisas, elas são necessárias que a gente escreva, que exista uma vida, né, naquele material. E quanto mais vida, quanto mais anotações, é melhor, tá? Dentro do aprendizado. Eu vi isso quando eu comecei a escrever nos meus livros. E sim, eu sou esse tipo de monstro.
eu comecei a melhorar muito no meu aprendizado, porque eu comecei a realmente ver mais sentido naquilo, e principalmente alguns livros com vocabulário muito difícil. E eu não tô falando de livros em inglês, viu? Eu peguei para ler uns livros em português quando estava na faculdade com um vocabulário muito, muito, muito difícil, e eu não conseguia entender. Então isso transformava a leitura numa coisa muito chata. Mas depois que eu comecei a grifar os livros e a pesquisar as palavras e a escrever em cima, assim, o que significava, melhorou muito o meu aprendizado. Então, uma coisa que eu recomendo demais fazer é isso. Eu sei que você pensa que vai estragar o livro, mas não, vai te trazer aprendizado. O objetivo sempre é trazer um aprendizado melhor, é aprender mais. Então, voltando ao assunto principal, você vai selecionar as palavras que você conhece e vai grifá-las. Eu não grifei elas porque é um nome, mas eu posso grifar também, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Her sister bank. Do eu sei, professora, fazer. Pid não era pra ter. Eu fui. Mirei em bank e fui em pid. Tem como apagar? Editar texto. Não, eu vou deixar. Book, her, sister, was, she, pictures, book. Alice de novo. Pictures. Conversation, eu sei, professora. Deve ser conversação, eu suponho. Tá ótimo, circula também. Então aí você já tem uma base. A ideia, gente, é fazer isso durante todo o capítulo. O primeiro capítulo tem 10 folhinhas. Sim, você vai me xingar. Porque tem 10 folhinhas. Cadê? Eu vou até o final. Até o final, pra mostrar lá que tem 10 folhinhas antes que você pense: a professora quer me matar, a professora quer me matar, ela me faz ler um livro que tem um capítulo de 10 folhas. Ela não me ama. Aí eu mostro pra você: não, eu te amo, calma. Vem cá. Deixa eu te mostrar. 10, tá vendo? Chegamos no 10, então essa tem que ser a última página. E estrelinha, estrelinha, estrelinha significa que acabou. A 11 é o chapter 2. Então acaba em: so she set to work and very soon finished off the cake. E aí a gente sabe que ele tem 10 folhinhas no primeiro capítulo. Voltando agora. Gente, eu não vou editar muito esse vídeo, tá? Mais uma que eu sei aqui. O is eu sei, professora. Is é. A gente sabe que is é. Tá vendo? Você sabe. Aí, o que você vai fazer? Você vai tentar ter uma leitura contextual do todo, certo? Eu recomendo fortemente que você divida essa leitura. Tá vendo que o livro, ele é bem divididinho, os parágrafos, bem bonitinho. Tem parágrafos não muito curtos. Tá vendo? Agradeça. Eu comecei por Lewis Carroll. Se eu começasse com Saramago, para ele o pensamento nunca para. Então, se você pegar um livro de José Saramago, um escritor português, para ler, você vai ver que poucas vezes existem parágrafos. Porque se o pensamento nunca para, ele nunca para de escrever. Para mim, ler Saramago foi muito difícil no começo. Porque não tinha um ponto para eu parar. E eu sempre penso assim, quando eu estou lendo, não sei vocês: eu vou até aquele próximo ponto e aí eu paro. Tá bom, só naquele próximo ponto, aquela próxima página. Tá bom, só mais 2 páginas. Aí o ponto, eu paro. Mas eu procurava o ponto para parar. Cadê o ponto no livro do homem? Não tinha. Porque o pensamento não para. Tudo bem. Problemas com Saramago à parte. Ele é maravilhoso. Amamos Saramago. Leiam Saramago. Saramago é muito bom. Aí você vai procurar ter uma leitura contextual. Professora, mas e se eu, já antecipando esse pensamento, não consigo ler porque eu tenho aqui alguns probleminhas, do tipo, as palavras que eu não grifei são super importantes para que eu entenda esse contexto. O que é que eu vou fazer? Chorar, sentar, me espernear? Não.
Primeiro você vai tentar ler sem essas palavras. Aí você vê, Alice, was. Was é foi ou era. Era irmã dela. Banco. Fazer. Ela. Peed. É espiar, tá? Espiou. Livro. Irmã dela. Imagem. Até o no aqui. Então, não imagem. No imagem. Conversação. E é livro. Pensou. E é livro. Alice. Figura. Conversação. Eu já adiantei que foto pensou. Desculpa, me empolguei. Professor, e aí? Eu não consegui entender muita coisa. Bom, aí você vai pesquisar algumas palavrinhas que a gente vai chamar aqui de palavras-chave. Como que você vai definir o que é uma palavra-chave do que não é uma palavra-chave? Palavra-chave geralmente são os verbos, certo? E eles vão te ajudar demais a entender o contexto do que está acontecendo. Fechou? Então, você pega, por exemplo, essa aqui que eu pensou, que eu acabei contando para vocês, desculpa aí, é um verbo. Então, eu já vou até circular ele aqui, que foi o que ela pensou, e tá tudo certo. Mas, vamos pegar o reading. Reading, que era o que a irmã dela tava fazendo. O que a irmã dela tava fazendo? Reading, a gente não sabe o que é. Então, você vai, eu cliquei aqui em copiar, e eu dou duas dicas importantes para você fazer nessa parte. A primeira é se você tiver em casa um caderno, eu recomendo demais o uso do caderno. Porque eu acho que essa parte, sendo escrita, ela é mais eficaz do que se ela for simplesmente no celular ou no computador. Se você não tem à mão nenhum desses utensílios, ou se você prefere usar o computador, tudo bem. No meu caso, eu vou abrir o Word para ficar mais palpável para vocês poderem ver. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, é criar um vocabulary. Se você não quiser fazer no Word, você pode fazer no Excel. Eu adoro o Excel. Quando eu já fiz a experiência e achei muito legal de fazer no Excel uma guia por letra. Ficou muito legal também. Então, professora que não sabe escrever, vocabulary. Aí você vem. A palavra que a gente tinha visto lá era a palavra reading. Então, eu selecionei aqui, colei. Professor, e aí, o que eu faço? Bom, agora você busca a tradução. Então, o que será reading? Bom, eu gosto muito, e vou ser bem sincero para vocês, vamos abrir aqui uma nova guia, do dicionário Macmillan. Macmillan. Esse dicionário, eu assim sou muito fã dele. E eu sempre uso, eu tinha inclusive uma versão em inglês do dicionário, sumiu em escola, porque, gente, todas as coisas que eu levo para as escolas somem. Eu não sei em que escola foi, mas sumiu faz muito tempo. E aí eu passei a usar o online, que é maravilhoso também. Então, reading, ele aparece aqui para mim. Reading is an uncountable noun. Is the process of recognizing written or printed words and understanding their meaning. My little boy is having difficulty with his reading. Então, é o processo de reconhecer coisas escritas ou palavras e entender o seu significado. Aqui, ele traz um treasure para você. E quando você vê o treasure, às vezes pode não te ajudar nada. Por exemplo, nessa questão, eu acho que não te ajuda muito a entender o que é reading. Principalmente nesse dicionário, que é um dicionário inglês-inglês. Então, reading, ele traz reading, ele traz reader e ele traz readership. Reading é leitura, tá? Mas, professora, eu não quero, eu posso usar um dicionário em português? Pode. A gente tem o velho e bom tradutor. E eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês muito legal. O tradutor, coloquei o reading lá, vamos selecionar em inglês aqui. Português.
quando a gente traduz palavra por palavra no tradutor, geralmente ele não comete equívocos. Então ele pode te ajudar sim a traduzir palavra por palavra. E não, você não pode pegar o livro inteiro e colar lá no tradutor e esperar que ele te dê um resultado aprazível. Não faça isso. Eu vou ficar muito brava se você fizer. Não faça isso. Obrigada. Voltando, a gente já sabe que reading é lendo. Antes de prosseguir, eu vou lá no meu arquivo e vou colocar lá, reading. Lendo. Ah, então aqui eu já tive uma... Vamos colocar em amarelinho, porque agora eu sei o que é reading. Então, a Alice estava com a irmã dela num banco. E aí ela olhou ela espiou, né? O livro que a irmã dela estava lendo. Ah! Não imagem. Não tinha imagem. No pictures. Conversation. Professor, e aí? Aí eu não sei. Então eu venho nessa palavra or. O que será que é or? Vou lá no meu dicionário. Agora eu sei. Or é ou. Então mais uma palavra para minha coleção. Or. Opa. Opa. Ou. E aí eu vou melhorando o meu vocabulário. Seleciona ele de novo. Isso. Então, ó. Ela olhou o livro que a irmã dela estava lendo que não tinha figura ou conversa. Então, será que era um livro? E então ela pensou sobre um livro without. O que será que é esse without? Novamente a gente olha lá. Sem. Então, mais uma palavra para minha coleção. Eu escrevi outra coisa. Without. Sem. E aí, o que eu faço? É um livro sem imagens ou conversas. O que eu vou fazer? Agora é o passo 3 e o final da aula. E é o final também da minha leitura de imagem aqui, da minha leitura do dia. Eu vou abrir um novo documento, ou, se eu estou fazendo isso no meu caderno e tal, separar duas partes para fazer, tá bom? E essa parte é a parte do resumo. Professora, eu vou fazer o resumo em inglês ou em português? O que é para eu fazer? Calma. Primeiro, você se acalma. Segundo, você pode escolher o idioma que você vai trabalhar. Como a gente está falando de primeiro ano, eu vou recomendar a gente começar em português, para não ter problema. Então, o que aconteceu? O que você entendeu desse primeiro parágrafo? Você vai lá me dizer. Professor, Alice estava no banco com a irmã. E o que ela fez? Ela olhou o livro da irmã e achou estranho? Alguém acha normal um livro não ter imagem, não ter conversa? Estranho não ter imagens ou conversa. Professora, mas esse estranho a senhora não tirou exatamente do texto. A senhora tirou do quê? Da sua cabeça? Gente, eu tirei do que eu consigo ler da história. Olha só, você acha normal um livro sem figuras ou cabeça? É exatamente isso que ela pensa. Na verdade, se a gente pegar a tradução literal, ele diz o seguinte, e eu vou ler esse primeiro parágrafo para vocês, tá? A Alice estava se sentindo muito... Estava começando a ficar muito cansada, tá? E estava sentada com a irmã dela num banco, não tendo nada para fazer.
Uma ou duas vezes, ela se deparou olhando para o livro que a irmã estava lendo, mas não tinha figuras ou conversa nele. E qual é a função de um livro, pensou Alice, sem figuras ou conversação? Então ela estranhou, ou conversação ou conversa. Ela estranhou essa questão do livro, certo? Então tá vendo? Pela leitura contextual, só por aquelas palavras, a gente conseguiu chegar nesse raciocínio. E é possível chegar nesse raciocínio só pela leitura contextual 100% do tempo, tá bom? Então, o que, que você vai fazer agora? Você vai praticar essa leitura contextual com o restante dos parágrafos do primeiro capítulo. Não vai ser possível fazer tudo isso durante a aula. Fica tranquilo. Como essa é a primeira aula, tá, disso, vocês têm 2 aulas para fazer, mas eu vou deixar o tempo da aula para vocês pensarem só no primeiro capítulo. E depois eu vou adicionar lá na plataforma um lugarzinho para vocês colocarem os resumos, de vocês do dia, tá bom? Então é basicamente isso por hoje, vocês pensarem nessa leitura contextual, pensarem nesse resumo e não esquecerem de iniciar o vocabulário de vocês. É a partir do vocabulário que vocês melhoram a compreensão do inglês de vocês, tá? É a partir do vocabulário que você sabe que você está aprendendo efetivamente uma língua estrangeira. Se você não começar o vocabulário, você sempre vai ter a impressão de que não sabe inglês. Então, para com essa visão de que você não sabe inglês. Começa logo o seu vocabulário. Começa a mostrar para si mesmo que você sabe mais do que o olho pode ver. Entendeu? More than can meet the eye. Isso significa que você sabe muito, muito, muito. Ok? Então, é isso, moçada. Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. E um beijão no coração.